As experiências que a gente vai tendo ao longo da vida fazem com que a gente sempre queira trabalhar com possibilidades. Qual a chance disso dar certo? Por onde será que eu vou? Será que esse caminho é o caminho melhor realmente pra mim? Calma que eu vou te ajudar, porque há um tempo atrás eu também me fazia essas mesmas perguntas. Quando a gente é criança, né, sempre nos perguntam o que a gente vai ser quando crescer, com qual tipo de mulher a gente vai querer se casar, com qual tipo de homem a gente vai querer se casar, o tipo de carro que vai querer ter. E a gente acaba dando umas respostas, mas acaba que a maioria das vezes nem é isso. É apenas um sonho, porque quando a gente é criança, a gente nem tem o nosso cérebro totalmente desenvolvido para conseguir dar conta de pensar e programar para que tudo isso aconteça. A gente não consegue dar conta disso quando a gente é criança. E se você tá meio perdido, né, na vida aí, assim como eu tava, eu quero te dizer, nesse vídeo, da criação que você teve, na educação que te deram, 90% das suas perguntas já vão estar respondidas. Porém, você tem que ter maturidade para tentar dar um reset aí na tua cabeça e nos teus pensamentos, que é o que eu tenho certeza que você quer e é o que você tá precisando. Bom, os nossos pais, eles são responsáveis por bastante coisas na nossa vida. Porém, eu e você esquecemos de que eles são apenas seres humanos, assim como eu e você. Isso é algo que acaba dificultando tudo nessa relação entre vocês. Porque você não consegue sentir empatia, você só consegue sentir raiva. E quando você lembra que esse ser humaninho, ele é, né, o seu pai e a sua mãe, isso tem um peso maior. Porque a nossa mente, né, a gente acaba tendo aquela visão de que o pai e a mãe é santo ou de que eles têm que ser perfeitos e maravilhosas. E esse buscar pela perfeição vai ferir, ou já com certeza já deve ter ferido com a relação de vocês. Usando aqui o meu exemplo, tá? Pra você entender. Eu tinha um relacionamento péssimo, horrível com meu pai e com a minha mãe, principalmente com a minha mãe. E a única forma que eu consegui me curar de todo esse problema, né, que eu vivi com a minha mãe, foi tentando desenvolver um método sozinha, né, que qualquer pessoa é capaz de fazer isso, de libertação mental. E para desenvolver isso, né, dentro do meu pensamento, né, dentro da minha própria cabeça, eu tive que me fazer algumas perguntas. Vamos usar aqui o meu exemplo, tá? Usando aqui o exemplo da queridona. Eu fui adotada, tá? É minha história real, tá? Não é ficção. Eu fui adotada pela família que eu tenho, né? E a minha mãe, ela não tinha uma cabeça muito legal pra ser mãe de ninguém, não, sendo bem sincera. Ela trabalhava muito, o foco dela, naquele momento da vida que ela me adotou, era outro, e ela acabou que demorou pra perceber isso. E o foco do meu pai também não era ter um bebê, era mais uma realização pessoal dela mesmo, por tentar ter filhos muitas vezes não ter conseguido. E ela acabou depositando toda a esperança que ela tinha de ser um alguém melhor em mim. E isso acabou me sobrecarregando. Ela também não tinha um preparo muito legal vindo da mãe, né, e do pai. Ela também não teve, assim, uma presença muito legal do pai. E não tinha um relacionamento muito bom com a mãe. Enfim, isso é um ciclo que vai se repetindo se você não tiver uma consciência em uma mente para conseguir quebrá-lo. E uma das perguntas principais que você deve se fazer, número 1, os meus pais estavam preparados para serem pais? Número 2, os meus pais tiveram pais? Número 3, será que eles realmente queriam ter um filho? Será que eles realmente queriam ser pai de alguém? Financeiramente, eles até estavam preparados, porém, psicologicamente, não. Só pra vocês terem uma noção, a minha mãe queria que eu fosse médica e o meu pai queria que eu fosse a próxima Ivete Sangalo do Brasil. Gente, eu lembro que teve uma época que a minha mãe pagou um curso caríssimo pra me fazer. E era época de carnaval, o começo desse curso. E assim, o meu pai, ele não hesitou em nenhum momento a me levar pro samba, pra gente desfilar. E lá ele achava, né, na cabeça dele que existiam pessoas mais influentes que poderiam me levar talvez pra televisão, algo assim do tipo. Enfim, ele criou uma coisa que não tinha como na cabeça dele. E acabou que não dava muito certo, entendeu? Essa educação que eles queriam acabar me aplicando. E eu, coitada, há um tempo atrás eu não sabia nem quem eu era, muito menos o que eu ia fazer com o restante da vida, que eu nem sei se eu vou ter nos próximos anos, que a gente nunca sabe do amanhã. A gente não sabe se pode morrer amanhã, a gente não sabe se pode viver mais 10, 30 anos, 2 minutos, não tem como saber.
E só agora eu consigo ter a plena noção de que a minha felicidade e as realizações dos meus sonhos só vão acontecer se eu quiser. Só dependem de mim pra acontecer. Sabe por quê? Pensa comigo. Se antes, quando você era criança, ninguém tava nem aí pra você, imagina agora que você tá com quase 30 anos. Acorda! Então, o que eu tenho hoje pra te dizer nesse vídeo é que você não pode deixar mais os seus traumas paralisarem. Porque pensa comigo, se você hoje já tá na idade adulta, a única pessoa que pode te salvar dessa vida de bosta que você acha que você leva é você mesmo. Mais ninguém pode fazer isso por você. Ah, mas como que eu faço isso? Primeiro de tudo, coisas que serviram pra mim, tá? A primeira coisa, aceitar que tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo final. E seja coisas boas, coisas ruins, tudo tem um propósito final. Outra coisa, aceitar que existem coisas que estão fora do seu alcance, que estão fora do seu controle. Depois que você entender isso, nossa, tudo vai ser muito mais leve. Eu, quando descobri que a minha prima, né, na verdade, era minha mãe biológica, isso me causou várias conturbações. Só de pensar, é uma loucura. Foi causando vários e vários problemas na minha vida, tá? Tanto em questão psicológica, questão sentimental, questão acadêmica, tudo foi mexendo na minha vida. Assim como as coisas que eu já passei, tá? Além disso, porque não existe um trauma só, existem vários, tá? E eu lembro que assim que eu descobri que a minha mãe biológica, que a minha prima, na verdade, era minha mãe biológica, eu ficava me fazendo várias e várias perguntas, e eram perguntas, assim, bem bad mesmo. Perguntas do tipo, por que que ela me deu? Pergunta do tipo, por que que ela criou as minhas irmãs, criou o meu irmão e não me criou? Ah, por que que ela não permitiu que eu fosse morar com ela? Milhões, né, de perguntas que eu só fui entender depois que eu envelheci, depois de muita coisa. Depois de querer muito mudar, querer evoluir. E todas essas perguntas foram me corroendo por muitos anos da minha vida e fez com que eu me perdesse de mim mesma, com que eu perdesse a minha identidade sem saber o que eu era, o que eu fui, o que eu queria ser. E a forma que eu encontrei de lidar com essa questão, né, da minha mãe ter me dado para outra família criar, né, foi enfrentando, foi tentando superar frente a frente todos aqueles sentimentos, aqueles questionamentos, aquelas perguntas dentro de mim. Eu lembro que teve um tempo que eu queria ficar longe, só que eu relutei contra esse sentimento. E cada vez que eu queria estar longe, eu dava um jeito de estar perto, de fazer algo, de procurar, de conversar, de falar, de ver. E isso foi me ajudando bastante. Tentar me colocar, assim, no lugar dela também foi algo que fez eu refletir muito, né, em pensar em como que ela se sentiu como mulher, em como ela se sentiu como mãe, ficar longe dos filhos. Depois de um tempo, eu fiquei sabendo que ela também deu um outro irmão meu, então, assim, eu só sabia uma parte, né, uma versão da história, eu nunca tinha parado pra ouvir a versão dela, então, assim, foram muitos anos com diversos questionamentos, né. Claro, tá, que depois que eu me tornei mãe, eu passei a entender demais, 1000 vezes mais, né, o lado dela. Hoje as minhas filhas não moram comigo. A vida me colocou na prova real do que é a distância de um filho, do que é sentir saudade de estar com um filho. Por mais que eu veja, né, as minhas filhas de 15 em 15 dias e que a gente fiquem juntas, né, em datas comemorativas, férias, mas não é a mesma coisa de você estar ali no dia a dia. Enfim, eu descobri com 8 anos de idade que ela era minha mãe, né, não era minha prima. E eu só fui superar isso lá para os meus 22, 23 anos. Hoje eu tô com quase 30. Só agora eu consigo, né, entender totalmente tudo o que aconteceu. A força de querer evoluir, de querer mudar a minha mentalidade, de querer me colocar no lugar do problema do outro, às vezes para poder entender que a vida é leve, que a vida não é esse quebra-cabeça complexo que a gente acha. Se você às vezes tentar ter um pouco mais de empatia, tentar baixar mais um pouco a bola, tentar entender. O tentar entender é libertador. Então o objetivo desse vídeo é dizer que o se conhecer, o se amar, o amar o próximo, entender a outra pessoa é algo libertador. E eu espero ter ajudado você um pouco. Beijo.